TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. A Comissão de Meio Ambiente daqui da Câmara vai discutir um assunto bastante importante que preocupa autoridades em saúde e também a comunidade, a dengue. Com a chegada do verão, o número de pessoas doentes por causa do Aedes aegypti aumenta bastante. A reunião vai contar com debater esse assunto com especialistas e é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Vamos acompanhar. Boa tarde. Estamos dando início à 10ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas. A 10ª e a última reunião ordinária deste ano, né? Nós tivemos vários encontros onde diversos temas relacionados às questões ambientais foram debatidas, e nessa última reunião a comissão pautou, achou importante trazermos aqui a diretora e a representante do programa de arbovirose da Secretaria Municipal de Saúde, né, a diretora, a doutora Andréa von Zuben, que é a diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, e a Heloísa Malavasi, que é coordenadora do programa de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde, para falar como a Prefeitura está se preparando para prevenir e enfrentar a questão da dengue no ano que vem, né? Como esse é um assunto de extrema importância, nós decidimos priorizar esse debate. Conosco na mesa, vereador Jorge da Farmácia, que é membro da comissão, também vereador José Carlos, também membro da Comissão de Meio Ambiente, e o vereador Vinícius Gratti, que só não está na mesa, que ele está com um compromisso agendado, mas ele fez questão de participar, como sempre o faz, das reuniões da nossa comissão. Então, para dar as boas-vindas, passo primeiro a palavra para o vereador Jorge da Farmácia. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente dessa comissão, o vereador Luiz Carlos Rossini. Cumprimentar também o vereador Zé Carlos, o vereador Vinícius Gratti. Cumprimentar e agradecer a Andréa von Zuben, ao qual eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que faz pela nossa cidade, junto com a Heloísa Malavasi. E, Rossini, eu já venho acompanhando essas meninas pelo trabalho que elas vêm fazendo aqui na nossa cidade, e eu acho mais do que justo a gente fechar esse ano 2019 com essa importante comissão nossa aqui, com esse tema, que é de extrema importância, e sendo que a gente já está preparando, a Secretaria de Saúde já está preparando aí vários centros de saúde, vários PA, vários hospitais nós temos aqui da rede municipal, que já é sabido que, infelizmente, a gente vai ter um grande volume de casos de dengue esse ano 2020. Então, elas vão nos explicar aqui que realmente a melhor maneira ainda é a prevenção, mas uma das maiores dificuldades que elas têm, todas as vezes que eu ouço a Andréa falar, a Heloísa falar no rádio, qualquer outro órgão de comunicação, as maiores dificuldades que elas têm ainda, por incrível que pareça, é entrar nas casas das pessoas, para que as pessoas deixem que elas façam uma varredura. E eu sempre comento, acho que todas as pessoas deveriam, pelo menos 10 minutinhos por semana, a Prefeitura tem um folheto, é somente seguir aquele folheto, e 10 minutinhos por semana a gente consegue salvar vidas. De antemão, aí, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, nosso presidente, Luiz Carlos Rossini, e agradecer à Secretaria de Saúde, através da Andréa e da Heloísa. Obrigado, vereador Jorge. Passo também para as considerações iniciais e boas-vindas, vereador Zé Carlos. Boa tarde, presidente Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Boa tarde, vereador Jorge da Farmácia. Também quero saudar aqui a presença da Heloísa Malavasi, que é a coordenadora do programa de arbovirose do município de Campinas, e também a Andréa von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária em Saúde. Eu, em primeiro lugar, fico muito feliz de vocês virem aqui, até para que possamos saber quais serão aí os investimentos e também
como faremos para combater, porque em 2014 eu me lembro que nós tivemos uma grande epidemia de dengue aqui na cidade de Campinas, e eu fui até dos propositores, devido à grande quantidade de pessoas infectadas com o vírus da AIDS, do Aedes aegypti, e pedi até que se montasse hospital de campanha do Exército, né, porque viesse nos ajudar, por conta da grande epidemia que se abateu na cidade de Campinas por conta do Aedes aegypti aí, e também com aquele caso de chikungunya, que todos nós sabemos, que teve uma grande repercussão aqui no território nacional, Zika, e a gente com medo de que tudo isso volte a acontecer na nossa cidade. Então é importante a vinda de vocês aqui para que a gente possa estar se inteirando daquilo que vocês vão propor como prevenção para que não ocorra o que aconteceu em 2014. Então, fico muito agradecido a presença de vocês. Obrigado, vereador Zé Carlos. Antes de passar a palavra primeiro para a doutora Andréa von Zuben, é importante dizer que a gente sabe que um dos grandes problemas a serem enfrentados são os problemas dos fatores ambientais, né, que acabam ajudando na proliferação, né, do mosquito Aedes aegypti. Primeiro, pelas questões climáticas, e segundo, principalmente, pela ainda presença de criadouros em locais públicos e principalmente em locais particulares, casas, indústrias, comércio. E entender como é que acontece esse processo e que medidas que a gente deve adotar é importante para a gente poder fazer o enfrentamento. Então, eu já quero, mais uma vez, agradecendo a presença da Andréa von Zuben, também da Heloísa, né, dizer que a Câmara está à disposição, não só nesse momento para ajudar a veicular, conscientizar, orientar, mas para outras ações que forem necessárias, a participação dos vereadores para contribuir com as ações da vigilância sanitária. Então, já mais uma vez agradecendo a presença, eu passo então a palavra para a doutora Andréa von Zuben. Boa tarde, agradeço bastante abrir aqui a Casa Legislativa para a gente falar desse tema tão importante. Então, agradeço ao vereador Rossini, Jorge da Farmácia, Zé Carlos, Vinícius Gratti. É muito importante a gente falar desse tema, né? Quando a gente fala de arboviroses, a gente está falando não só da dengue, mas também da dengue, zika e o chikungunya. Todas doenças bastante importantes, graves, cada uma com uma característica diferente, mas todas transmitidas pelo Aedes aegypti. E muito importante dizer aqui que trata-se de uma comissão do meio ambiente, né? E essas doenças, elas são doenças que têm determinantes ambientais para o adoecimento, ou seja, né, não existe transmissão pessoa a pessoa, a transmissão sempre vai passar pelo mosquito. E para o mosquito nascer, a gente tem que ter disponibilidade de criadouros. E aí é muito importante a gente poder falar aqui, para cada um de vocês levar para as suas comunidades, e a gente poder falar na TV Câmara, que não adianta a ilusão da gente achar que o poder público sozinho vai ser capaz de conseguir, por exemplo, evitar uma epidemia de grandes proporções. A gente só tem realmente um elo fraco nessa história, né? A transmissão ela se dá por esse mosquito, vai ser o homem contaminado, que o mosquito vai chupar o sangue, vai adquirir o vírus e vai transmitir para uma próxima pessoa. Só tem um elo fraco, o mosquito, só tem um jeito da gente eliminar, não permitindo que ele nasça, não deixando a água limpa e parada. O que nós estamos vendo ao longo desses muitos anos, 20 anos que a gente trabalha com esse mosquito em Campinas, é que, embora todo mundo saiba, a informação todo mundo tem, as pessoas não mudam o comportamento. Então, ano após ano, a gente vai nos mesmos locais e vê os mesmos problemas. Tem uma tendência da gente achar que o problema é sempre do outro, né? Então, assim, o problema é o vizinho, é o terreno baldio, é a prefeitura, é não sei o quê, mas é um mosquito que voa muito pouco, ele voa só 100 metros. E ele, quando nasce, ele fica muito próximo ao criadouro.
E, na verdade, 80% desses criadores estão dentro dos domicílios, como a Heloísa vai falar, e a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso me responsabilizar pelo ambiente que eu moro, ou que eu trabalho, ou que eu estudo. Sempre achar que o problema é meu, porque quando o problema é do outro, a tendência é a gente não tentar resolvê-lo, porque se a culpa não é minha, eu não tento resolver. Então, primeiro pensar, provavelmente o problema está na minha casa. Não achando, a gente vai buscar o foco. Eu acho que esse é o desafio da comunicação, das pessoas entenderem que não basta saber, mas tem que mudar de comportamento e de atitude. Eu acho que melhor que eu hoje, quem vai falar sobre isso é Heloísa Malavase. Ela é coordenadora municipal do Programa de Arboviroses de Campinas, ela é bióloga e ela tem muita experiência no assunto, acho que vale a pena a gente ouvi-la. Então, Heloísa, somos todos ouvidos. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando aqui na Câmara de Vereadores, e eu vou trazer para vocês, vou contar como é que o município está estruturado e organizado no controle, na prevenção e controle das ações contra a dengue, né, o mosquito transmissor. Então, vai ter um pouquinho da biologia e vai ter bastante dos trabalhos que a gente já faz, com muita imagem, para vocês entenderem como que o município está organizado. Então, contextualizando, né, dengue, ela é uma doença viral, ela é causada por 4 tipos de vírus diferentes. Então, uma pessoa que tem dengue de um tipo, ela pode ainda ter dengue de outros 3 tipos, ela confere imunidade permanente ao tipo sorotipo causador da doença, mas você pode, teoricamente, ter dengue 4 vezes na vida. A transmissão é necessariamente pela picada do mosquito, da fêmea do mosquito Aedes aegypti, contaminada com o vírus da dengue. Aonde que o mosquito, a fêmea, vai adquirir esse vírus? Picando uma pessoa que está com viremia, que está no período de transmissão. E por que chama? A gente trabalha com arboviroses, porque além da dengue, a dengue é a principal arbovirose de interesse em saúde pública. Porém, tem outras arboviroses, como Zika, chikungunya e a febre amarela também, que são importantes doenças transmitidas por vetores artrópodes. Zika e chikungunya também pelo Aedes aegypti. Febre amarela, nesse momento, apenas por mosquitos silvestres. No passado, já foi transmitida pelo Aedes aegypti também. Mas são doenças aí do escopo da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância em Saúde, quando a gente pensa em controle de vetor. No Brasil, né, trazendo aí já o panorama da dengue no Brasil e no estado de São Paulo, agora nesse período que a gente chama de intersazonal, que é o período interepidêmico, segundo semestre, né, quando a gente ingressa a partir do final de junho, comecinho de julho, a gente ingressa nesse período chamado período intersazonal da doença, que é quando a gente espera uma queda no número de casos. O que a gente observa? Que houve manutenção da transmissão da dengue, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, e tendo aí um destaque para a região noroeste aí do estado de São Paulo e para o litoral. Quando a gente olha para a incidência de dengue nesse período no estado, Campinas está numa colocação aí que é o 142º município em incidência. Eu trago essa informação porque tem sido vinculado que é o 2º maior município em número de casos no estado de São Paulo nesse momento. Mas quando a gente olha para o número de casos, Campinas é uma cidade muito populosa, né? Tem cerca de 1.200.000 habitantes. Então, não dá para comparar a população, o número de casos, com municípios menores. Então, a gente tem que olhar para a incidência. E os municípios que chamam a atenção para a alta incidência são justamente os municípios da região noroeste do estado de São Paulo. Como é que a gente trabalha em Campinas e qual que é o panorama atual da dengue em Campinas? Campinas, então, ela está situada aí na região sudeste do estado, né, no estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Dentro do estado de São Paulo, também na região sudeste, um município aí com mais de 1.200.000 habitantes. E esse ano atingiu 26.260 casos de dengue confirmados. Como é que é o trabalho, então? Todos os dias tem ação de controle de criadouros de prevenção para dengue no município. Tá? O município se organiza em 5 regiões, então ele é dividido por regiões de saúde, região sul, norte, leste, noroeste, sudoeste. São 66 centros de saúde que estão vinculados a esses distritos de saúde, essas regiões. Então, é uma base territorial do cuidado, né, que a gente vê onde tem o doente, aonde tem o criadouro, aonde eu tenho que intensificar minhas ações. E aí tem um GT semanal, uma reunião semanal com o grupo que reúne todas as regiões
da vigilância, representantes das vigilâncias regionais, junto com a vigilância do nível central, para organizar quais são as ações e onde são as ações. E isso dentro da Secretaria de Saúde. E também temos um comitê de arboviroses que se reúne quinzenalmente e também combina as ações de forma intersetorial. Então, vai além da Secretaria de Saúde, né, quais são as ações que competem às outras secretarias. Então, por exemplo, serviços públicos, onde que eu preciso intensificação dessas atividades, assistência social e por aí vai, educação, as secretarias também se envolvem. No primeiro semestre, que foi o período sazonal, o panorama do município em relação à transmissão ficou assim, como está mostrando no mapa, né, a região sudoeste e noroeste do município e parte da região sul foram as regiões mais afetadas aí pelos casos. Então, uma intensidade maior dos casos de dengue. A região de Sousas também se destacou. Tá? E a região do Village também aí teve um destaque no mapa, mas é uma população pequena, então a incidência se destaca já de maneira mais rápida. O que houve de diferente esse ano para ter uma epidemia, né, nesse porte, nesse tamanho? Houve a introdução de um novo sorotipo, que não é novo, porém que não circulava em Campinas há bastante tempo, o sorotipo 2 do vírus da dengue. Como eu falei, a dengue é causada por 4 sorotipos diferentes, né, os 4 podem causar a doença. E esse ano a gente teve a volta aí da circulação do sorotipo 2, que nunca havia predominado na circulação aí das epidemias anteriores. Então, a gente já tinha tido epidemia do tipo 3, em 2007, do tipo 1, em 2014, 2015. Aí teve, aí, concomitantemente, o início da transmissão dos casos de Zika, também em 2015. E agora, em 2019, a introdução do sorotipo 2 do vírus da dengue. O panorama que ele encontra é toda a população de Campinas praticamente suscetível, uma grande quantidade de mosquito, porque tem uma grande oferta de criadouro, e a temperatura média esse ano aí quase 3 graus mais alta do que a média, né, dos anos anteriores, o que favorece também o ciclo do mosquito, a velocidade, e isso impacta na velocidade da transmissão da doença. Agora, no período intersazonal, a gente teve uma queda aí no número de casos, mas não houve interrupção da transmissão, né, assim como no estado de São Paulo e no Brasil. Então, Campinas não teve a parada na transmissão da doença. A gente continua tendo casos, registrando casos autóctones, ou seja, contraídos no próprio município, e as regiões aí que têm um destaque são as regiões norte, principalmente o distrito de Barão Geraldo, e a região leste, principalmente a região do Taquaral. E como é que a gente está estruturado, então, enquanto poder público, do ponto de vista aí da Secretaria de Saúde, né, para enfrentar a epidemia, para enfrentar os casos de dengue e interromper a transmissão? A equipe que, de alguma forma, está envolvida nesse trabalho diariamente são os agentes comunitários de saúde, que hoje estão em 698 agentes, aí distribuídos naquelas 66 unidades de saúde do município. Temos 23 agentes de controle ambiental, que são supervisores, que programam as ações de campo. Temos 83 agentes de apoio ao controle ambiental, que trabalham diretamente no programa, fazendo ações, principalmente ações educativas, vão em escolas, fazem ações de conscientização e também fazem ações aí de remoção de criadouros e busca ativa de novos casos. E estamos trabalhando desde o ano passado, do segundo semestre do ano passado, com uma empresa contratada, que tem todos os dias 120 profissionais a campo, divididos em 12 equipes, atendendo aí as 5 regiões dos distritos de saúde. Após a contratação da empresa, a gente passou a ter uma maior agilidade e oportunidade de ação, e inclusive fazendo ações que, anteriormente, com a nossa equipe, a gente tinha uma certa dificuldade em fazer, apesar de fazer, não era tão oportuno. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho as ações que a gente teve um ganho aí com a contratação da empresa. E uma dificuldade que eu queria chamar a atenção, que ocorreu esse ano, foi o desabastecimento nacional do inseticida.
A gente trabalha, então, nesse enfrentamento da dengue com um controle integrado, prioritariamente voltado ao controle do criadouro para impedir que o mosquito nasça. Então, se eu tenho menos criadouros, menos ofertas de recipientes com água parada, eu vou ter menos mosquito nascendo e uma densidade populacional de mosquito menor, que vai impactar numa velocidade de transmissão menor e um menor número de casos. Mais um dos componentes importantes e fundamentais do programa é o interromper a transmissão quando eu tenho a transmissão confirmada em determinada área. E como é que eu interrompo a transmissão? Não adianta eu só eliminar o criadouro, eu tenho que eliminar o criadouro para o mosquito não nascer, mas eu tenho que matar o mosquito adulto que já está transmitindo, que já picou uma pessoa com vírus, adquiriu o vírus e vai transmitir esse vírus para outras pessoas após um período de incubação. Então, como que é esse controle? É com uma ação chamada nebulização, que é feita com inseticida. Desde abril, o Brasil deixou de receber inseticida. E esse recebimento, né, é uma compra que não é feita pelo município nem pelo Estado, é feita pela Organização Pan-Americana de Saúde e é repassada aí, através do Ministério da Saúde dos estados para os municípios. Então, desde maio, a gente teve aí uma interrupção nessa ação. E agora, em outubro, o município tomou a decisão de comprar o inseticida, porque a previsão do reabastecimento via Ministério é só para o ano que vem, se tudo correr bem, a partir de janeiro. Mas, assim, a gente já falou, a gente vai perder a oportunidade de interromper a transmissão agora que os casos diminuíram, e ia ser assim, um prejuízo muito grande, porque o impacto de perder a chance de interromper a transmissão no início dela é um atraso que a gente não pode se dar ao luxo de ter, porque depois a gente vai correr muito atrás e vão ter grandes áreas de transmissão e fica muito mais difícil controlar. Então, a opção do município foi comprar um inseticida, que não é o mesmo fornecido pelo Ministério, a gente está aí aguardando o reabastecimento, porém, é um inseticida que tem uma ação efetiva aí contra os mosquitos, tá? E é bem seguro aí para uso tanto para a saúde do trabalhador, como para as pessoas que vão receber essa ação em suas casas. Isso já está acontecendo. Aí eu voltei. Então, voltando aí ao planejamento, a gente tem um sistema em que a gente vê os casos suspeitos de dengue, que entram toda semana, na verdade, todos os dias. Esse sistema ele é monitorado aí pelos técnicos de vigilância, e, de acordo com os locais onde há casos suspeitos e casos confirmados, as ações são planejadas. Tá? Então, são delimitados aí os quarteirões em que as equipes vão trabalhar, que equipes vão trabalhar e qual ação vai ser feita em cada quarteirão. Aí, para mostrar como a gente aumentou a nossa capacidade de trabalho com a empresa contratada. Então, a gente tem a chance aí de varrer territórios continuamente, terminou, começa de novo, faz esse controle de criador e faz junto, intensifica. A nossa equipe ficou mais livre para fazer o trabalho da educação em saúde, que também é muito importante, né, e exige aí um planejamento, uma dedicação. E foi mais de 1 milhão de imóveis visitados já esse ano com as nossas atividades. Tá? Tem uma atividade que ela é específica e voltada para pontos estratégicos, que são locais com muitos criadouros do mosquito. Né, esses locais eles são visitados pelas nossas equipes próprias e recebem aí as orientações, tem as ações de vigilância sanitária, de autuação quando necessário, são locais onde há uso de larvicida para diminuir aí o número de mosquitos, tá? Então, eles são monitorados constantemente. Temos ações em imóveis especiais, que são locais com grande circulação de pessoas, portanto, estratégicos aí para a disseminação do vírus. São locais onde não pode ter criadouro, né, porque circula muita gente. Então, hospitais, por exemplo, é um local que as pessoas doentes vão. A gente tem que ter uma atenção especial a eles. Escolas, né, esses locais, então, eles recebem aí uma atenção especial para as calhas, caixas d'água. E tem um trabalho também intenso na parte de mobilização aí das pessoas que frequentam ou trabalham nesses locais. A gente faz atendimento de denúncia. A porcentagem aí entre as denúncias recebidas pelo Serviço 156 em relação à dengue, ela é bastante grande. Esse ano só até agosto, foram mais de 2.000 denúncias só em relação a esse assunto. Ultrapassou bastante aí o ano passado, porque esse ano foi um ano de muitos casos.
E uma ação muito importante, que também ganhou aí um atendimento muito maior quando a gente tem a empresa contratada, é a colocação de tela em caixa d'água. A caixa d'água é um criadouro muito importante que aparece aí quando a gente tem os nossos levantamentos larvários, né? Então, é um criadouro que ele pode, sim, produzir larva e ele fica com água o ano todo. A oferta de água não depende da chuva, porque nela é um recipiente próprio para isso, e não fica na nossa vista. Ele fica ali escondido, às vezes no forro, então muito protegido, até de predadores para larva de mosquito, portanto, muito importante, né? Um criadouro que produz larva com grande importância. Se a gente não tem uma ação para enfrentar, a gente consegue fazer a remoção de criadouros no chão, mas continua produzindo criadouros no alto, que é a caixa d'água. Então, precisa ter uma ação para eles. Só esse ano, entre o ano passado e esse ano, desde que a empresa começou a trabalhar, foram mais de 70 mil caixas d'água que foram teladas. Tá? Então, assim, as regiões hoje, praticamente Campinas inteiro já recebeu essa ação e está tendo agora só uma revisão de telagem, né? Então, os bairros estão sendo revisados, muitas vezes porque é para ficar bastante tempo, mas às vezes o próprio morador tira aquela tela, acaba usando para outra coisa, então precisa ter essa revisão. Uma outra ação importante, né, que a gente agora retomou foi a nebulização em área de transmissão, e aqui eu queria dar um destaque que a nebulização ela é usada aqui no município com muito critério, com muita cautela, até para a gente não lançar mão de uma molécula que ela mata o mosquito hoje. Se a gente acaba usando de forma indiscriminada, ela vai deixar de ter essa ação. Então, ela é realmente usada em áreas onde eu tenho a transmissão confirmada. Ela não é usada, não é um método usado para diminuir a população de mosquito, para diminuir a infestação de mosquito, só porque eu tenho muito mosquito. Quando eu tenho muito mosquito em alguma área, eu tenho que descobrir qual é o criadouro e fazer ação para eliminar o criadouro, né? Então, a nebulização é realmente para áreas de transmissão. E aí eu quero fazer um parênteses para contar, a Andréia já falou para vocês, mas assim, como que é o ciclo de vida do mosquito? Por que que é assim? Né? Porque o mosquito ele é um inseto, mais da metade do ciclo dele se dá na água, então ele coloca a fêmea do mosquito coloca os ovos em um recipiente ou com água, ou que pode ter água, ela pode apostar até num recipiente seco que vai receber água da chuva, por exemplo. E aí ele vai ter um ciclo que vai de larva, vai passar por larva, por pupa, até virar um mosquito adulto. Quando, então, é ovo, larva ou pupa, o meu controle precisa ser no criadouro, naquele recipiente que tem água ou que pode vir a ter água. Quando eu tenho um mosquito adulto, a única maneira de eu matar é com inseticida. Tá? Então, por isso que ele é um dos componentes, mas não é a única forma de controle que eu tenho para interrupção da transmissão. Sempre é a fêmea do mosquito que pica, o macho não pica, tá? Então quem transmite dengue é apenas a fêmea do mosquito. E esse ciclo ele se dá aí em torno de 10 dias, em condições de temperatura adequada, aí em torno de 28, 30 graus, ele ocorre rapidamente. Em temperaturas mais baixas, o ciclo também ocorre, só que de forma mais lenta. Então, vai demorar mais tempo para o mosquito chegar de ovo, a partir do momento em que ele eclode, até o mosquito adulto. Há uma ação também que foi bem intensificada esse ano, né, juntamente aí ao Comitê de Herboviroses, foram os mutirões, que foram em conjunto com serviços públicos, inclusive, agora retomou a agenda de catatreco, que está disponível para a população. Então, a gente trabalha muito aí em parceria com eles. Sai muito criadouro, sai muita coisa também que não é criadouro, mas assim, é uma ação importante para a população. Aí, para ilustrar o quanto de objetos que saem. E o controle de criadouros em si, que esse ano, então, foi mais de 1 milhão de imóveis que foram visitados, e se encontra de tudo, né? Inclusive não só larvas de mosquito, mas se encontra também cobras aí em caixa d'água, escorpiões aí em vários locais, né, que poderiam ser criadouros de mosquito também. Então, todas as orientações são passadas aos moradores. É um momento em que eles recebem um checklist, eles recebem orientação de como controlar o criadouro, como o vereador falou, 10 minutos por semana, se a pessoa se dedicar,
são suficientes para manter o seu imóvel, né, o imóvel de sua responsabilidade, livre de criadouros, e é isso que a gente espera, porque a informação já está disponível aí há bastante tempo, a gente espera que as pessoas façam uso dessa informação para a mudança da prática cotidiana e que esses hábitos sejam incorporados mesmo, né, para que tenha esse cuidado semanal em relação ao criadouro. Só assim a gente vai conseguir essa parceria e essa redução da infestação nos imóveis. Como a Andréia falou, a infestação está prioritariamente dentro do município, então, ao contrário do que às vezes a pessoa acha é no terreno baldio, é na praça, é no córrego, não. O criadouro está dentro da casa mesmo. Então, enquanto eu achar que o problema é do outro, o problema vai continuar. A população precisa se conscientizar que não é vergonha nenhuma ter o criadouro na casa dela, a vergonha é ela deixar, né, ele se manter na casa dela, mesmo sabendo que pode estar lá. Então, a gente precisa dessa parceria, porque o poder público não está todo dia na casa dos 1.200.000 habitantes aí de Campinas. E uma ação muito importante também, que a gente tem investido bastante, é a ação educativa, principalmente com crianças. Então, através desse comitê intersetorial de arboviroses aí, que a gente participa quinzenalmente, né, a Secretaria de Saúde tem assento, a gente combina as ações intersetoriais envolvendo aí, principalmente a educação, assistência social nos territórios, as vigilâncias regionais, e trabalha com as crianças até de forma ampliada. Então, para reconhecer os riscos e como eu enfrento esses riscos que eu tenho no território. Tá? Então, é uma ação que a gente tem investido bastante, né, tanto na capacitação da nossa equipe para trabalhar, como até para ouvir, para estar perto, para entender quais são os reais problemas aí da população. E temos também feito eventos de mobilização e parcerias com a sociedade civil e com as ONGs. Então, a gente teve um evento em setembro e tivemos outro evento agora em novembro, de mobilização para a prevenção de arboviroses, com a participação de várias ONGs, e foi bem interessante, porque daí a gente consegue construir essas parcerias e sedimentando as parcerias, né? A gente conhece o que o outro trabalha, o que ele pode fazer, eles conhecem o nosso trabalho, entendem como pode ajudar, então também é uma linha que a gente tem investido bastante. E agora, no próximo final de semana, a gente vai ter uma mobilização em Barão Geraldo, que é uma área que reúne alta infestação e transmissão de dengue. Então, também vai ter lá uma mobilização que vai ter uma caminhada lá perto da Praça do Coco, saindo de uma escola. E a gente espera aí que a população também esteja lá com a gente e se mobilize aí no controle do criadouro. Aqui umas imagens, né, para mostrar. A gente tem trabalhado em parceria com a Eco Brinquedoteca, estimulando aí o uso de material que não vire um resíduo, né, um material, reutilizando materiais que poderiam virar um resíduo, aí sobrecarregar os aterros, para fazer brinquedos educativos, para que as próprias crianças confeccionem esses brinquedos e isso seja usado nas escolas, nas salas de espera do centro de saúde, por exemplo, tratando desse tema aí de arboviroses. E uma outra ação que eu queria finalizar contando, né, o que a gente faz, um levantamento a avaliação da densidade larvária, ela é feita nacionalmente no mês de outubro. Campinas faz todo ano, né, faz em outras épocas também, mas este de outubro tem uma importância nacional, em que a gente consegue ter um panorama de qual é o criadouro predominante. Sabendo qual é o criadouro predominante, eu consigo programar as ações, saber onde que é importante intervir. Tá? Então, ele é feito em todas as unidades de saúde. O índice maior do que 1 é considerado risco. Campinas, no geral, tem um índice bem baixo, 0,2, que são 0,2 criadouros a cada 100 imóveis, mas teve duas regiões que se destacaram, que foi o Santa Rosa, na região noroeste, e o distrito de Barão Geraldo, que fica na região norte. Essas duas unidades de saúde tiveram esse índice acima de 1. O Santa Rosa, o índice foi 5, em Barão Geraldo foi 1,16, e Santa Rosa é uma área de chácaras, né, então tem uma ação que mobiliza menos gente, mas está tendo ação lá, mas Barão Geraldo é um local que a gente pede aí a parceria da população, precisa da mobilização, e por isso essa ação planejada para sábado. Tá? E os criadouros, então, que se destacam quando a gente faz esses levantamentos,
são principalmente um grupo que a gente chama de criadouros móveis, aqueles que podem ser levados de um lugar para o outro. Então, que são os vasos, as latas, os frascos, pratos, garrafas, qualquer recipiente que possa acumular água e que seja levado de um lugar para outro. Então, por que ele é importante? Porque naquele momento ele estava servindo, estava sem um cuidado, de forma que ele estava disponível para que a mosquita fêmea, né, do Aedes aegypti colocasse seus ovos. Se ele tiver cuidado, se ele tiver uma atenção ali do morador, ele não vai ser um criador. Ele pode ser colocado em outro lugar, ele pode ser virado de uma maneira que não acumule água. Então, é isso que a gente precisa que a população faça. Tá? E, entre outros criadouros que chamam a atenção, esse é o maior número de criadouros com larva de Aedes aegypti é desse grupo. Entre outros, a gente tem aqueles que são passíveis de remoção, que podem ser colocados na coleta que passa o caminhão aí na maior parte dos imóveis em Campinas. Tem um grupo que é o fixo, aquele que precisa do larvicida ou alguma intervenção ali para que ele não acumule água. Tem as caixas d'água que ficam no chão, os tambores, esses também precisam de uma orientação. E os naturais, em que se destacam as bromélias. Tá? Em número, é muito menor do que os criadouros móveis, porém, também são criadouros importantes. E lembrar sempre do pneu e da caixa d'água. E acho que é isso. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade. Estamos aí disponíveis para as dúvidas e para as questões dos vereadores. Que bom, Heloísa, obrigado. Assim, uma apresentação bastante esclarecedora, né? Mas eu queria fazer algumas perguntas, até para a gente poder entender melhor e talvez as pessoas que estão nos assistindo também poderem se engajar nesse movimento de enfrentamento das arboviroses, particularmente a dengue. Primeiro, uma questão mais técnica, mas a título de curiosidade, né? Por que só a fêmea do mosquito é que transmite a doença? Né? E, assim, num criadouro, os mosquitos que nascem, eles ainda não têm o vírus. Eles vão adquirir o vírus só na hora que picarem alguém que tenha o vírus. Ou seja, ele se alimenta do sangue humano para poder sobreviver e na hora que ele vai lá picar, ele depois... Como é que é esse processo de transmissão? E uma outra coisa importante... Quais as condições ideais para um criadouro? Há alguma dúvida com relação ao criador onde tem água parada limpa, né? Uma piscina que está lá abandonada, é um criadouro, mesmo a gente vendo aquela cor turva, esverdeada, né? O cloro pode ser um elemento que ajuda a evitar que o mosquito se desenvolva. E uma coisa que eu vi anunciado, eu queria saber também se nessas ações de prevenção vão estar sendo utilizados drones, porque uma dificuldade, muitas vezes, de acessar e vistoriar um imóvel fechado é que você não tem acesso. Eu ouvi falar que parece que estava lançando mão de drones para poder fazer uma inspeção aérea. E com relação... Eu estou fazendo várias, viu? Assim você depois... Você fala com calma cada uma delas, né? E uma outra é o seguinte, essa questão da ação do inseticida, né? Que tem alguns ambientalistas, inclusive, que são contra, né? Mas na fala da Heloísa já falou que é um inseticida, um produto químico que não causa dano à saúde humana, não traz nenhuma consequência. Mas para a gente entender um pouco o efeito do inseticida, uma vez feita a nebulização, quanto tempo, né, aquele ambiente, o efeito do inseticida permanece? Né? E uma última, que eu acho que é importante, aquela experiência que foi muito difundida há um tempo atrás do controle biológico, né, onde soltavam um mosquito que eu não sei se ele fecundava a fêmea, como é que se dava o processo, se aquela experiência, você tem conhecimento, se ela foi exitosa, porque a gente nunca lançou mão disso em Campinas, né?
se os recursos que a gente tem utilizado são os mais recomendados para a gente poder enfrentar isso. No momento é isso, eu não sei se alguns vereadores, se quiser já anotar, você faz uma resposta em conjunto aqui. Eu anotei aqui, acho que a ordem, começar por essa? Pode ser. Tá, do mosquito, quer começar pelo drone? Depois eu falo as outras. Sobre o drone, né? Na verdade, hoje, a gente tem acesso a criadouros em altura subindo, né? A gente tem escada, a empresa sobe, essa telagem de caixa d'água eles fazem, e o drone é um auxiliar no sentido de olhar mesmo, né, por cima e não ter a necessidade de subir. A gente provavelmente começará a usar o drone o ano que vem. A gente tinha uma expectativa de usar ainda esse ano, mas a gente teve uma doação de um drone da Receita Federal e, infelizmente, as baterias dele não estão boas e a gente ainda não conseguiu comprar a mesma bateria porque ele é um drone que está um pouco obsoleto. Foi uma apreensão dos primeiros drones que existiram, então a gente está tendo essa dificuldade, não vai ser esse ano. Nossa equipe está treinada, mas, infelizmente, a gente ainda não teve acesso a essas baterias. Eu vou deixar a Heloísa responder as outras coisas. Se me permite, Andréa, questão do drone, quando nós tivemos a epidemia em 2014, 2015, eu fiz uma sugestão, porque nós iniciamos, se não me engano, a combate toda aquela operação na Vila Costa Silva, inclusive com o secretário estadual de saúde vindo até o nosso município. E naquela ocasião, pelas dificuldades que se encontrava a Secretaria de Saúde, a vigilância, em monitorar os quintais das casas, porque muitas casas ficavam aí fechadas e não tinha como adentrá-las. Eu fiz uma indicação do uso de drone e a secretaria, ela disse que o drone não serviria para esse tipo de coisa. Então, eu tenho, inclusive, a resposta lá. Eu acho que no mundo inteiro se utiliza isso, né? E por que não? Nós sofrendo tanto, né? Agora você deu uma ideia, disse, né, que a Secretaria de Fazenda da Receita Federal doou um drone. Por que a Prefeitura já não adquiriu esses equipamentos, sabendo que nós vivemos tempos difíceis de combate à dengue no nosso município? Eu acho que é bem legal. Existem muitas iniciativas, né, que a gente ouve. Essa mesmo do mosquito transgênico, que não foi uma iniciativa que é viável, depois a gente pode explicar por quê. Mas, assim, o drone, ele teria uma função auxiliar, ele não substitui nenhum tipo de trabalho nosso. Todos esses trabalhos estão sendo feitos. Não é tão simples trabalhar no dia a dia com ele, porque precisa de muitas autorizações das comissões de aeronáutica, a gente precisa ter pessoas habilitadas para o trabalho, tem perímetros que não pode voar. Então, a gente trabalhou no nosso grupo técnico e o custo-benefício de adquirir um drone ainda não se justificou. Mas a gente teve esse doado, a gente usar para algumas regiões muito específicas que não tinha acesso. Porém, não vai ser esse ano e realmente vai ser esse que a gente recebeu a doação. Como um instrumento que é caro, as baterias, elas têm uma duração muito pequena, menos de 2 horas, então ainda o custo-benefício não se justificou. Mas a gente vem estudando essa estratégia, pouquíssimos municípios no Brasil usam. A gente fez um estudo para ver algum município, Belo Horizonte tentou usar, acabou abandonando pelas dificuldades operacionais do dia a dia. Então, parece, quando a gente olha, a grosso modo, uma estratégia extremamente viável. Quando a gente vai particularizar as dificuldades que existem, ela se torna mais inviável. Então, o que a gente faz, né? A gente tem um grupo técnico, um grupo de especialistas, tudo que a gente trabalha é baseado em evidência científica, e a gente sempre trabalha com custo-benefício. O que eu falei, na medida que foi doado, a gente ia ver o uso, mas realmente, como estratégia de controle, a gente ainda não viu a efetividade valendo a pena em relação ao custo. Estamos nessa fase aí.
Eu vou já até emendar e depois eu passo as outras para a Heloísa. A gente tem muita coisa que nos é sugerida que não tem validação científica. Eu já tive até nessa casa aqui, quando alguns municípios procuraram esse mosquito transgênico, alguns deles começaram até a comprar. A gente, de novo, vê que não tem uma efetividade adequada. Primeiro, né, qual que é a ideia? É um mosquito geneticamente modificado, que ele tem que competir com um mosquito macho, no sentido de copular com a fêmea, e aí os descendentes começaria a ter descendentes estéreis. A grande questão que se viu na natureza é que o vigor mesmo desse mosquito transgênico ele não é adequado, ele não é tão bom quanto o vigor do mosquito que a gente fala... Não é tão romântico. Exato, mais ou menos assim. É o vigor sexual mesmo, ele não consegue competir adequadamente pelo outro mosquito e tem pouca efetividade. As quantidades de mosquito que têm que ser jogadas são imensas, e ainda a Anvisa não colocou isso como algo registrado, então ainda seria experimental, então nem teria sentido o município gastar. E outra coisa que a gente fica na balança, né, um mosquito que você diz para a população, olha, gente, combata um mosquito, mas esse, como é transgênico, preserve um mosquito. Então, é muito contraditório, a gente tem bastante certeza que não é viável, inclusive, para ser usado. Não sei se a Heloísa quer complementar. Inclusive, a empresa fechou, né? A empresa ficava aqui em Campinas e ela fechou porque não deu certo. Então, assim, era uma necessidade de soltar uma quantidade imensa de mosquitos semanalmente para competir com os machos selvagens, já saíam perdendo, né? Porque os machos e a fêmea nascem no mesmo criadouro, eles se encontram logo após sair do criadouro e a cópula já se dá em seguida. Então, era muito difícil para um mosquito transgênico encontrar uma fêmea que não tinha copulado ainda com macho selvagem. E aí o município ia ficar comprando milhares de mosquitos, sendo que não tem como garantir que encontrar uma fêmea virgem ali para copular, porque basta uma cópula na vida para produzir todos os descendentes, todos os mosquitos. E então realmente a gente nunca apostou que isso seria, né, praticável e eficiente, e realmente a empresa está revendo aí o processo, tanto que fechou as portas aqui em Campinas. E já queria emendar, então, com as respostas, né, sobre por que é só a fêmea. É só a fêmea, sim, justamente por causa desse ciclo. Ela precisa do sangue humano para poder maturar os ovos. Então, como que se dá o ciclo, né? A fêmea, o criadouro lá com os ovos, tem a larva, a pupa, daí vão nascer mosquitos machos e fêmeas. As fêmeas vão copular com os machos. Basta uma cópula na vida, então, uma vez, uma cópula só, ela tem um órgão chamado espermateca, vai armazenar os espermatozoides do macho, e a cada oviposição, esses óvulos são fecundados, então ela não precisa de outras cópulas para produzir os filhotes, aí, os descendentes. O macho, ele se alimenta de seiva, então precisa da seiva de planta que dá energia para o voo, para as atividades. A fêmea também se alimenta de seiva, mas aí, após a prática sexual, e para cada oviposição, ela precisa do sangue humano. E por que o humano? Porque, ao longo aí da evolução, ela está adaptada ao meio urbano e tem uma preferência nítida por picar os seres humanos. Ela não vai picar cachorro, gato, galinha, né, outros animais. Então, ela tem um ciclo muito ligado mesmo, a gente fala antropofílico, precisa do homem. Como a Andréia falou, né, apesar de ter uma capacidade de voo grande, ela prefere voar o mínimo possível. Então, tem o criadouro naquele imóvel, provavelmente ela não vai sair das imediações daquele imóvel ao longo de toda a vida dela, né? Então, tendo oferta de criadouro para colocar os ovos e tendo pessoas para picar, é o que basta. Enquanto tiver gente por perto e criadouro por perto, o mosquito vai voar o menos possível. E qual o tempo de vida? Mais ou menos uns 30 dias a partir do momento em que vira mosquito adulto, né? Então, o ciclo aquático, que é o ciclo jovem, de ovo a pupa,
O ovo, né, o ovo você tem lá o embrião viável lá dentro, que vai se desenvolver, dele vai eclodir uma larva, a larva vai passar por 4 estágios, ela é filtradora, então ela vai filtrar micro-organismos que estão na água, é assim que ela se alimenta, e aí ela vai crescendo, e nesse momento, por isso é importante a gente usar, por exemplo, se é um criadouro não removível, o mais importante é tentar remover, tirar a água, né, e inviabilizar, não deixar ele mais disponível com água. Mas, se não for removível, coloca um larvicida que vai se misturar com aquela matéria orgânica da água, vai servir de alimento para a larva e vai matar a larva. Então, é uma das maneiras de controle. A partir do momento que essa larva vira pupa, ela fica como se fosse um casulinho da borboleta, por exemplo, é onde ocorre a transformação da larva jovem, né, do inseto jovem, para o inseto adulto, que é o mosquito. A pupa já não se alimenta. Então, não adianta colocar larvicida para a pupa, que, sendo pupa, um criadouro que produz pupa é um criadouro produtivo, é aquele criadouro importante que está produzindo mosquito mesmo. Eu tenho que ter uma ação de controle para ele. E aí tem a transformação, então, mosquito adulto, e esse mosquito tem uma vida média aí de uns 30, 40 dias no máximo. Tá? Heloísa, pode ocorrer desses mosquitos já nascerem contaminados? Isso já? que eu ia emendar na resposta, né? Teoricamente, sim, mas na prática, não. Tá? Então, existe até estudo em laboratório, ambiente controlado, em que se encontrou um macho de Aedes albopictus, que é outra espécie, um estudo feito lá em Minas Gerais, né, ele foi encontrado infectado com o vírus. A única maneira de um macho estar infectado com o vírus é pela transmissão transovariana, que é da mãe para o filhote. Porém, isso, na prática, não tem a mínima importância, não é a forma como os mosquitos adquirem os vírus. Eles adquirem o vírus, as fêmeas, picando as pessoas que estão no período de viremia. Tá? Essa é o que é importante. O mosquito ele adquire o vírus da pessoa e, após um período, ele passa a transmitir o vírus para as pessoas. Tá? Sobre o que você perguntou de água limpa, né? As pessoas às vezes confundem água limpa com água potável. Não é isso. É uma água que ela não tem muita sujidade, porque a larva realmente ela não gosta de a água com muita matéria orgânica. A grande questão, assim, a piscina, ela não é um criadouro. Então, o cloro é totalmente suficiente para eliminar completamente a possibilidade de ter larva ou pupa. Aquela piscina com muita matéria orgânica totalmente esverdeada também não é um criadouro, então as pessoas acham que é, mas não é. Qual que é o problema? Aquela piscina que está vazia e que só fica com uma lâmina d'água de chuva, isso pode ser, ou que tem aquelas capas que ficam abauladas e também pode ser criadouro, também por água de chuva, mas a piscina em si, ou ela tratada ou ela muito esverdeada, não são criadouros do mosquito. Em relação aí à condição do criador, acho que é importante destacar que a fêmea do mosquito ela tem o hábito de dispersar os ovos, né? Então, isso também é bastante importante. Ela vai procurar criadouro, pessoas para picar, e uma oferta, quanto maior a oferta de criadouros, mais criadouros com ovos mesmo, né, que vão receber os ovos e vão produzir aí os próximos mosquitos. Ela voa, coloca um pouquinho, deposita um pouquinho, anda mais Isso, ela não aposta tudo no mesmo criadouro. Então, ela tem aí uma percepção do que está disponível, ela escolhe um preferencial e aposta tipo metade dos ovos lá, né, 50%, e o restante ela dispersa. Então, por exemplo, caixa d'água ou pneu, que são criadouros bem produtivos, vão receber uma maior quantidade de ovos. Agora, os pratinhos de planta, as plantas aquáticas, as garrafas, as latas, as tampinhas, os criadouros recipientes menores, talvez recebam uma quantidade menor, mas ela está apostando. Né? Então, se eles estiverem ali disponíveis, eles podem receber os ovos e, eventualmente, podem estar produzindo mosquito, com uma importância um pouco menor do que os criadouros preferenciais. E o que eles precisam ter? Uma quantidade de matéria orgânica, então não é uma água destilada, por exemplo, não serve como criadouro, porque não tem matéria orgânica para a larva se alimentar e sobreviver. Então, não pode ter muita matéria orgânica, não pode estar muito suja, como a piscina verde, mas também não pode não ter nada. Né? Então, por isso que se fala água limpa, mas não é realmente aquela água que a gente usa, né, para consumo. Tá? Com relação a inseticida, a questão do efeito, a duração.
A molécula que a gente está usando agora, que a gente comprou, é um piretroide, lambda-cialotrina, ele é solúvel em água. Então, o fato dele ser solúvel em água, ele não causa o efeito residual. Ele tem o efeito enquanto ele está em suspensão. Ela é uma gotícula. Ele chama nebulização porque forma uma nuvem, né? Como ele é solúvel em água, é como se fosse uma névoa mesmo, muito leve. Enquanto essa névoa está em suspensão, que demora cerca de uns 12 minutos, mais ou menos, né, a hora que ela é lançada para o ar, até ela chegar ao chão, é o momento em que ela vai entrar em contato com o mosquito que está voando e matar, até esse efeito inseticida. A partir do momento que ela entrou em contato com o chão, com alguma superfície, ela deixa de ter efeito. Então, não tem ação residual. Por isso que é seguro, né? Então, é uma diluição em que a maioria, 90% ali da cauda, que a gente chama, é água, né? Tem uma quantidade muito pequena do inseticida mesmo, então ele vai ter ação no mosquito, porém é mínimo e é usado com equipamentos de segurança, né, de proteção individual, não tem aí essa ação de perigo para as pessoas que recebem. Até porque tem toda uma orientação de ficar fora do imóvel, do outro lado da rua, esperar esse tempo. A hora que a pessoa volta para a casa dela, esse inseticida já não tem mais ação capaz de causar uma intoxicação. E também não afeta os animais da casa. Não, ele é bem específico para colicídio, para os insetos aí. Existe dois lados da moeda, né? Por um lado, quem gosta muito de inseticida. Então, às vezes, a gente recebe protocolos pedindo passem no bairro inteiro, usem inseticida em todos os lugares, coloquem nos bueiros, e a gente não faz isso. Nosso uso é extremamente criterioso, ele é delimitado por um raio, como a Heloísa mostrou ali, somente ali onde está tendo transmissão. E o outro lado, as pessoas que colocam um alarmismo de risco de intoxicação. Então, não existe nem 8 nem 80 nessa história. Nós somos da saúde pública, do SUS, a gente trabalha dentro da Secretaria de Saúde, a gente jamais teve um caso de intoxicação. Uma coisa é aquele inseticida usado sem nenhum cuidado, que às vezes o trabalhador rural está nas costas, fumando cigarro e de chinela havaiana. Outra coisa é todo o cuidado de saúde pública que a gente tem para o uso de inseticida. Importante dizer que a gente não vai fazer uso de inseticida se não tiver uma indicação técnica muito rigorosa e somente quando o mosquito já está infectado pelo vírus. Por isso, a segurança, totalmente seguro para outros animais, para a saúde humana, e realmente o objetivo é matar mosquito. E mesmo assim, como é pouquinho tempo que ele tem essa capacidade, ele nem tem um total sucesso, ele é mais um instrumento. A gente continua batendo na tecla, temos que eliminar criadouro. O mosquito, quando a gente precisa de inseticida, a gente já perdeu a guerra. Então, na verdade, é o nosso último recurso. Ainda com relação... E esses aerossóis que as pessoas usam, eles têm alguma eficácia? A gente faz um apelo bastante grande para não usar, o que induz resistência, ou seja, é igual antibiótico. Se a gente usa muito, sem nenhum critério, o que vai acontecer? Ele vai parar de funcionar porque as pessoas vão se tornar resistentes. O inseticida é a mesma coisa. Existem vários lugares no Brasil que já tem, os mosquitos não morrem mais com o uso do inseticida, principalmente esses de aerosol, que são piretroides, que as pessoas usam de forma indiscriminada, põem aquela tomadinha na casa achando que é inócuo, e isso induz a resistência e não é indicado. Então, funciona? Funciona parcialmente. A gente não indica como medida de controle de Aedes aegypti. Não, muito bem. Eu tenho alguns questionamentos também. A Rocine já fez a maioria deles. A Andréia comentou agora sobre inseticida, aquelas que você coloca na tomada, né, que são um som, que lá funciona mesmo, não funciona. Essa é uma dúvida que eu tenho. Uma outra em relação agora, vai chegar o pico da epidemia, vai aparecer novamente os boatos de vacina, se realmente tem algum estudo em relação às vacinas. E eu também ouvi da Heloísa aqui, ela não comentou sobre calhas também, depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre calhas. E tratamento particular, quando a pessoa é diagnosticada com dengue,
numa rede privada, se a gente poderia informar a população que elas deveriam de chegar e falar do CS, realmente que ocorreu um fato de dengue ali naquela região, para que o CS também depois ficasse já mais ou menos sabendo naquela localização que ocorreu uma parte ali de uma casa que teve um caso de dengue. E a outra, em relação às telas, como que funciona as telas, assim, para ter lá a caixa d'água? Como é que o município pode ter, como é que o munícipe pode ter esse contato para caso eles queiram ter lá a caixa d'água ou a casa deles? Bom, eu vou responder primeiramente das telas, tá? Na verdade, não é por demanda assim que o município solicita e vai ter ação na casa dele. A responsabilidade em manter a caixa d'água como protegida, não sendo um criadouro, é do munícipe. Então, tem uma responsabilidade ali individual, né, do seu imóvel. Porém, nas ações aí que a gente tem semanalmente no grupo técnico que se reúne, a gente avalia qual ação vai ser feita, onde vai ser feita, e isso considera qual o criadouro predominante. Então, quando é considerado que o criadouro ali mais importante é a caixa d'água, aí o município indica aquela ação naquele bairro. Tá? Então, ela é uma ação que ela é indicada e não é assim a oferta. Não é assim, você pede a nebulização e a gente atende. Então, a caixa d'água funciona da mesma maneira. Tá? Ela é indicada com critério quando é considerado que aquele criadouro é o criadouro mais importante naquela área, pensando em realmente, talvez, interromper a transmissão, em diminuir a infestação, porque os outros criadouros já foram controlados, por exemplo. Alguns centros de saúde têm ainda a possibilidade de pedir a tela e, às vezes, então, tem pessoas que faziam isso, é uma prática que acontecia e pode acontecer ainda, mas não é para atender a demanda de todo imóvel de Campinas. Tá? A responsabilidade tem que ficar bem claro que é da própria pessoa em manter aquela caixa d'água de uma maneira que não seja um criadouro. E as caixas d'água mais novas, ela já tem aquela tampa de rosca, ela já tem aquele... o ladrão lá que a gente chama, né, que é por onde extravasa a água quando enche demais, já tem uma portinha ali, que ele não permite a entrada do mosquito. Então, assim, tem várias maneiras, não necessariamente a tela. As telas elas funcionam muito bem para as caixas d'água de amianto, por exemplo, ou para essas caixas d'água mais novas que estejam sem tampa, já estejam com a tampa aí com algum problema. Tá? Mas não é uma oferta que é por demanda. As outras perguntas? As calhas. A calha ela é um criadouro também não tão importante quanto a caixa d'água, mas tem uma condição que também propicia ali a água parada, é mais dependente da condição climática, né? Então, após as chuvas. O que chama a atenção da calha? Não está à nossa vista. Então, ela pode ficar esquecida por anos ali. A gente precisa lembrar, assim como a caixa d'água, que pode ter tá com mosquito no imóvel, tem que pensar em criadouro. Já olhei tudo ali, não tenho pratinho, não tenho planta aquática, olhei os ralos, não tenho vaso sanitário sem uso. O que pode ser? Pode ser a calha. Então, preciso olhar a calha, ver se ela está limpa, se não está entupida, se não está acumulando água. Para os imóveis especiais, a gente faz esse trabalho, né, de fazer a limpeza de calha, mas também em algumas áreas onde a transmissão também chama atenção e não tem outro criador, a gente também tem feito esse trabalho agora com a empresa. Tá? Mas também não é uma coisa que a população pede e não é um serviço assim, limpe minha calha, não é essa a ideia. Tá? A gente tem esse trabalho sim, mas é voltado para a área de transmissão. Sobre o serviço público e privado, de notificação compulsória, né? Obrigado para qualquer profissional de saúde, laboratórios, qualquer médico, enfermeiro, laboratório, qualquer lugar que atenda um paciente suspeito de dengue, zika ou chikungunya, existe a notificação obrigatória formal, e eles precisam fazer. Nós não temos problema aqui em Campinas, inclusive, por algum tempo, os nossos maiores notificadores foram serviços privados, a gente teve bastante notificação esse ano, e toda notificação ela vai gerar aqueles mapas, né, que a gente vê onde o endereço, e vai trabalhar para conter a transmissão. Sempre muito importante que essa notificação seja muito rápida, porque a gente não pode perder tempo, porque o mosquito está se reproduzindo constantemente. Só mais uma pergunta.
assim, recomendações para quem apresentar sintomas de dengue. E qual o grau de letalidade? E são 4 sorotipos, né? E falou, às vezes a pessoa se acometeu do tipo 1 e ela pode voltar a ter. Qual o grau de letalidade, né, desses vários tipos? Lembrei só mais uma coisa sobre a vacina, né? A vacina, a gente ainda não tem nenhuma vacina eficaz. Sempre estão falando que tem uma do Butantan que está prestes a chegar, mas ainda não tem nenhuma notícia assim certa de que venha. E o grande desafio é que ela tem que proteger contra os 4 sorotipos. Nenhuma vacina ainda teve essa capacidade. A grande questão da dengue é o seguinte, são 4 sorotipos, a pessoa que adoece por um, ela nunca mais vai adoecer, ela fica imune, né? Só que se ela adoece pela 2ª ou 3ª vez, tem chance de ter casos mais graves e evolução para óbito. A letalidade da dengue ela é muito baixa, ela é menor que 1, em Campinas a gente tem até letalidades muito menores. A grande questão é por que se morre de dengue? Quem morre, geralmente, ou são extremos de idade, bebês e pessoas muito velhas. Morre-se também quando tem uma comorbidade e não se faz todas as orientações passadas nas unidades de saúde. A base do tratamento é a hidratação. Ela pode ser oral ou venosa. Muitas vezes, a quantidade de líquido que a pessoa tem que ingerir é muito grande e ela não está se sentindo bem, ela pensa, mas estou bebendo água, tá bom. Não tá bom. O problema é que você tem que ingerir a quantidade preconizada, que é 60 ml por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, 70 quilos, vai beber quase 4 litros de água por dia de líquida, né? 1/3 é sal de reidratação oral. Muitas vezes ela está indisposta, ela não bebe e não volta na unidade para falar que não bebeu. E aí isso vai tender ao agravamento. Então, eu estou com sintoma, estou com febre alta, sem foco, fui na unidade básica e falaram, olha, você pode voltar para casa e ir bebendo líquido ao longo do dia gradativamente, mas você tem que chegar em 4 litros, a gente não pode brincar. Quem agrava e morre é que não segue as recomendações. Ou a pessoa, olha, eu tive um sinal de alarme, vômitos persistentes, dor abdominal, hemorragias, eu também não volto ao serviço. Aí que as pessoas morrem. Então, a gente fala que a dengue, no geral, ela é uma doença evitável. Se todas as recomendações, a morte, né, por dengue, ela é evitável se todas as recomendações forem seguidas. Mas a grande questão é essa, não seguir adequadamente as recomendações. Então, a chave é ir na unidade, voltar todos os dias que é pedido. Muita gente fala, eu estou bem, não vou voltar. A dengue ela é muito traiçoeira, porque no 6º dia, que é o dia que baixa a febre, é o dia que a pessoa pode ter piora do quadro. Então, ela fala, eu estou sem febre, então estou bem. Não. Então, fazer tudo direitinho, que aí a letalidade é muito baixa, chegando a próximo de 0. Bem, pergunto se o vereador Jorge, vereador Zé Carlos, tem mais algum comentário a fazer. Nós estamos na reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, né, com a doutora Andréa von Zuben e a Heloísa, que é coordenadora do Programa de Arboviroses da Prefeitura, falando sobre como a Prefeitura está se estruturando e se preparando para evitar uma nova epidemia de dengue na nossa cidade. Eu fiquei feliz, primeiro, de saber a quantidade de profissionais, né, da rede pública e mais essa empresa contratada, que formam um grande exército andando pela cidade, em todas as regiões, procurando identificar criadouros e fazer esse trabalho de conscientização das pessoas, né? Saber que a gente está se preparando para enfrentar um próximo ciclo que se mostra preocupante em função de, no momento, né, dessas fases, né, dessa intersazonalidade, como você chamou, não ainda ter aparecido transmissão. Isso é realmente preocupante. No início, a Andréa disse que o poder público sozinho não é capaz de fazer a prevenção. É necessário que a sociedade, cada pessoa, também faça a sua parte.
E a única forma e a melhor forma de enfrentar esse desafio é não deixar água limpa parada, né? Ou seja, é uma coisa aparentemente simples, mas que exige esse olhar atento e vigilante de cada um de nós todos os dias, né, para evitar que os criadouros continuem gerando a Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e de outras arboviroses, mas hoje nós estamos concentrando principalmente na preocupação com relação à dengue. Eu quero passar para a consideração final a palavra tanto para a Heloísa quanto para a Andréia, né, para, se tiver mais alguma informação, quiser fazer algum apelo, alguma orientação, aproveite que a TV Câmara ela tem uma abrangência. Tem gente que assiste aqui o nosso programa. Bom, eu queria reforçar aí que sem a parceria da população a gente não consegue sozinho, né? A gente tem realmente essa situação do sorotipo que ingressou esse ano, reingressou esse ano em Campinas, a população praticamente toda suscetível aí ao vírus do tipo 2 da dengue, a chance de ter casos mais graves, porque são pessoas que já tiveram dengue anteriormente por outros sorotipos. Então, o apelo que a gente faz é que cada um se dedique aí 10 minutinhos na semana para controle dos criadouros no seu imóvel. Então, não é uma coisa que acho que é pedir demais, né? E acho que o resultado disso é uma infestação, uma redução na infestação dos mosquitos, e isso tem um impacto muito grande aí na diminuição da transmissão, na ocorrência de casos de dengue. Então, é isso que, qualquer dúvida, a nossa equipe está completamente à disposição para orientar, para ensinar, para falar o que fazer em relação ao criadouro, né? Se tiver dúvida se é, se não é, quando é, de que forma. Então, a gente tem aí vários canais de acesso, seja pelo agente comunitário de saúde, seja pela empresa contratada, pelas vigilâncias regionais. Então, pode, pelo 156, a pessoa que tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, que vai receber as orientações. Queria mais uma pergunta que eu acabei esquecendo, eu recebi agora aqui também. Uso de repelente é recomendável? Ajuda, porém não dá para ter, a nossa preocupação é assim, a falsa impressão de segurança que pode dar. Então, ele é mais um aliado, mas não é uma coisa que você vai ficar completamente protegido. Tem que seguir as orientações ali do fabricante, o que está na bula, passar, repassar na quantidade adequada, né? Mas, assim, é uma coisa a mais. Não é porque está usando repelente que eu vou falar, não vou controlar o criadouro. Eu continuo, na minha casa, principalmente. Tem mosquito na minha casa, o criadouro está por perto. Acho que esse é um recado também importante. Se tem um mosquito, o criadouro está ali perto. Então, o mais importante do que qualquer outra ação é procurar saber qual é o criadouro para ter o controle adequado, do que pensar em passar repelente, em fazer armadilha, em fazer alguma coisa ali com citronela, né? Qualquer coisa que seja, né? Às vezes é muito mais difícil eu confeccionar uma armadilha do que eu vou demorar mais tempo do que eu procurar o criadouro e eliminar o criadouro. Então, isso também é muito importante, né? Pensar, não tem fórmula mágica, mas eliminar o criadouro é a melhor maneira de controlar o mosquito da dengue ainda. Aliás, Heloísa, você deu uma dica importante, né? Se tem mosquito, tem criadouro por perto, né? Então, a caça dele. Eu acho que as minhas considerações finais vão bem ao encontro dessa sua fala que ficou por último aí, que é o seguinte: toda reportagem que eu vejo sobre dengue, mosquito, a pessoa fala assim, eu cuido da minha casa, o problema são os outros que não cuidam. Se todo mundo cuidasse, a gente não teria o problema. Então, essa tendência das pessoas a acharem que o problema não é delas faz com que elas se responsabilizem menos. Eu acho que a gente está na era da superinformação, né? Todo mundo tem muita informação, acesso a tudo, mas essas informações, talvez elas tenham saturado as pessoas, porque qualquer criança, adulto, idoso que você perguntar como combate a dengue, vai falar eliminando o criadouro. Mas, na prática, nós temos quase 1000 pessoas na rua.
nossas equipes não veem esta prática ocorrendo. E lembrando que a gente vai fazer um olhar amostral, a gente não está em todas as casas todos os dias da semana. Então, viu o mosquitinho rajadinho de preto e branco? Pensa assim, deve estar na minha casa, porque a fêmea nasce e fica ali por perto. E outra coisa, não acho que não vai acontecer com você. Dengue, zika, chikungunya não escolhe classe social, não escolhe região, acontece com todo mundo. Então, eu daria 2 grandes recados. Pense que pode acontecer com você, com o seu filho, com o seu neto, e pense que o criadouro está na sua casa. Não achou de jeito nenhum, aí conversa com os vizinhos. Mas essa tendência de achar eu cuido do meu e o problema é do outro que faz com que a gente não resolva esse problema. Obrigada pela oportunidade. Acho que por isso que o lema dessa campanha que diz exatamente isso, é porta fechada, só entra o mosquito, né? Então receba o seu agente de saúde aí quando bater na sua porta, o vizinho. Às vezes o agente vai lá, não vai ver como que é a sua casa, está bonita, está feia, às vezes vai para te orientar. E nessa orientação ele pode salvar a sua vida, a vida do seu filho, dos seus enteados, dos seus parentes mais próximos. Então receba aí esse agente de saúde. Bem, com essas considerações finais, nós estamos encerrando a nossa reunião 10ª reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Hoje contou com a presença da Heloísa Malavasi, que é coordenadora do Programa de Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, e também com a Andréa von Zuben, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com a presença dos vereadores Jorge da Farmácia, vereador Zé Carlos, que são membros da comissão, também vereador Vinícius Gratti, que passou por aqui hoje. Eu agradeço aí a presença de todos e você que nos assistiu aí em casa. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Acho que ele ligou errado. Terminou agora a reunião da Comissão de Meio Ambiente, que discutiu um assunto bastante importante, que é um desafio para as autoridades e para a comunidade também daqui de Campinas, que é a dengue. Aqui comigo está o presidente dessa reunião, o presidente da comissão também, Luiz Rossini. Vereador, qual que é a avaliação que o senhor faz da reunião de hoje, que é um tema bastante importante, pensando na saúde da população, né? Sem dúvida, acho que foi uma reunião muito importante do ponto de vista do conteúdo e da quantidade de informações trazidas pela Heloísa Malavasi, que é coordenadora do Programa de Arboviroses da Prefeitura de Campinas, e também da Andréa von Zuben, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, falando quais as ações que a Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo, né, com uma equipe, são quase 1.000 pessoas, 1.000 agentes que estão envolvidas num programa de prevenção à dengue. Há uma preocupação muito grande para o crescimento da quantidade de pessoas infectadas por dengue no próximo ano, então todas as medidas têm que ser tomadas já. E ficou muito claro na exposição de que o poder público tem feito aquilo que está ao seu alcance, mas o desafio de prevenção não é unicamente responsabilidade do poder público. 80% dos casos identificados de dengue, os criadores estão dentro das residências, em ambientes particulares. Apenas 20% se tem notícia de que são em terrenos baldios, que a prefeitura tem obrigação, obviamente, de cuidar, de limpar, mas as pessoas muitas vezes insistem em depositar, em jogar detritos nesses locais que podem se tornar criadouros. A prefeitura tem feito a sua parte, operação catatreco, limpeza dos terrenos baldios, mas o grande desafio é eliminar os criadouros dentro das residências. E uma coisa importante que foi dita é, se existe mosquitinho, aquele rajadinho voando na sua casa,
é porque tem criadouro, ou na sua casa ou próximo, porque os mosquitos, são as fêmeas que picam e transmitem a doença, elas ficam próximo do criadouro, né? Então, eu acho que essas informações são fundamentais para conscientizar as pessoas, né? A tarefa para evitar que a dengue se torne um problema, uma grande epidemia na nossa cidade, depende da conscientização e a ação de cada um de nós. Nós devemos diariamente, né, olhar e verificar se na nossa casa, no nosso quintal, no telhado, na caixa d'água, na calha, não existe nenhum objeto que possa depositar água parada e se tornar um criadouro. Então, nesse sentido, né, acho que a reunião cumpriu o seu papel. Foi a última reunião da Comissão de Meio Ambiente desse ano e a gente tinha que fechar com esse tema, que é uma... E assim, os fatores da dengue que levam à proliferação da dengue são de natureza ambiental. Então, a Comissão de Meio Ambiente tinha que se debruçar também para debater esse tema. Agora é um assunto bastante importante, visto aí que o verão está chegando, as chuvas aumentam e se a população e o poder público não se derem a mão, é claro que o mosquito vence, né, o Aedes aegypti. Lembrando que a dengue é uma doença bastante preocupante que pode até matar. O senhor falou da colaboração da comunidade, então cada um tem que fazer a sua lição de casa. Sem dúvida, a gente tem que se preparar para isso. Obviamente, por conta da chuva, você tem que diariamente olhar o seu quintal, né? Porque às vezes choveu e ficou alguma água armazenada, é o suficiente para se transformar num criadouro. Então é vigilância permanente, constante de todos, poder público e sociedade. Certo, muito obrigada por trazer esse tema tão importante para todos nós, vereador, uma boa tarde e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Continue na nossa programação aqui da TV Câmara. Até nosso próximo encontro. TV Câmara, Campinas.